Deus é a razão da nossa vida. Amém? Neste compromisso, neste dia, nesta manhã, no primeiro dia da semana, nesta manhã, para entregar, Senhor, a nossa vida a Ti. Então venha falar, Senhor, ao nosso coração. Fale, meu Deus, conforme a Tua vontade, que a Tua palavra venha nos ensinar, que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor a nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos fazer, Senhor, para estarmos no centro da Tua vontade. Cuida de tudo, Senhor, do início ao fim. É o que eu te peço, já te agradeço em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Graças a Deus, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glórias a Deus. Bom, hoje nós temos um culto especial que é o Conquistando o Impossível pela fé. Pela fé, né? E esse culto de Conquistando o Impossível pela fé, o Senhor sempre nos dá uma direção daquilo que a gente pode conquistar, como conquistar aquilo que o Senhor chamou para a gente. E hoje nós vamos aprender algo muito importante. A palavra de Deus, preste muita atenção. Ela diz assim, ó: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Olha só, Provérbios 24:3. Com sabedoria se constrói, se edifica a casa, mas com discernimento é que a casa se estabelece, que a casa permanece. E olhando isso, sabe, eu fiquei refletindo, eu falei, puxa, é com sabedoria que a gente constrói a nossa vida bem-sucedida nessa terra. É com sabedoria que a gente constrói também a nossa vida com Deus. É com sabedoria que a gente constrói a nossa comunhão, o nosso ministério, mas é o discernimento, ou seja, o entendimento ali, né? Que é o que vai fazer com que a nossa vida, que a gente construiu, continue de pé, permaneça. Isso é muito interessante porque as pessoas, elas se preocupam ali em construir, né? Ah, eu quero ter um ministério. As pessoas se preocupam com a construção. E sim, isso é muito importante. A gente precisa se preocupar com a construção. Mas o problema é que as pessoas, elas não se preocupam. O que elas precisam fazer para permanecer firme na fé, para continuar ali de pé? Essa preocupação é o que falta nas pessoas, né? Então, por causa disso, a palavra de hoje vai ser discernimento. Então, nesse conquistando impossível pela fé, o que Deus quer que você conquiste? Discernimento. Ah, vocês estão afiados. Todo mundo ligado. Vocês ficam acordados porque a pastora, para me forçar aqui o meu ponto, está sentada no banquinho. Eu gosto de ficar andando para lá e para cá para prender a atenção de todo mundo. Hoje está meio parado. Mas você fica ligado, não deixa o sono vivo. Amém, pessoal? Porque hoje o Senhor vai nos ensinar sobre o discernimento. E o que é discernimento? O dom do discernimento, porque discernimento é o dom, é a capacidade de distinguir ali o certo do errado. É a capacidade de perceber o que é de Deus e o que não. Discernimento é isso, né? Ter discernimento é você ter a percepção, é você perceber as coisas pelos detalhes, você perceber antes, discernir. Preste atenção, ó. Discernir é identificar. Identificar o quê? É você analisar e falar assim, isso está certo, isso está errado. Isso pode dar certo, isso pode dar errado. De tal forma isso está errado, de tal forma isso é algo bom, de tal forma isso é algo ruim. É você, ó,
é você identificar um possível problema. Olha só quem quer discernir. É você identificar um possível problema antes que o problema de fato aconteça. É poderoso discernir, é ou não é? Você ter discernimento é algo poderoso. É você quase prever ali o futuro. E fazer com que as suas escolhas te levem para o futuro que Deus quer que você tenha. É pensar assim, se eu fizer tal coisa, pode acontecer isso, isso e isso. Olha só, se eu for em tal lugar com essas pessoas que não são da fé, possivelmente vai acontecer isso, que pode gerar isso. Olha o pensamento de quem tem discernimento. É um pensamento ali de previsão. Mas afinal, como uma pessoa alcança esse dom? Pergunta aí para a pessoa do seu lado. Como uma pessoa alcança o dom do discernimento? Pergunta aí. Ó, presta atenção, porque nós vamos te dar o passo a passo. Passo a passo. Amém, pessoal? Amém. De como você alcançar o dom do discernimento na sua vida, que é algo tão importante. Então, nós vamos falar aqui 3 coisas que você precisa fazer para que você receba o dom do discernimento. Quem quer aprender? Quer? Então vamos lá, ó. Presta atenção que eu vou te dar o passo a passo. Primeira coisa, ó. A primeira coisa é se tornar uma pessoa prevenida, pensando sempre nas consequências. Então, a primeira coisa é você se tornar uma pessoa prevenida. O que significa, né? Uma prevenção significa ali um potencial acidente ali, né, que poderia acontecer, que não vai acontecer. Então, a prevenção era um potencial acidente a menos, vamos dizer assim. É algo que poderia dar muito errado, mas que a prevenção faz com que não aconteça. Vamos dar um exemplo claro para vocês entenderem. Vamos falar do trânsito. Como que uma pessoa prevenida ela dirige? Será que uma pessoa prevenida ela está lá dirigindo, ela entra lá entre 2 caminhões no carrinho dela, ela pensa assim, ó, ele que tem que me ver. Ele que tem que me ver. Será que uma pessoa prevenida ela pensa assim? Afinal, eles têm que ver ela, não é? Afinal, quem está no trânsito tem que ver. Mas uma pessoa prevenida, e tem até um ditado que fala, uma pessoa prevenida vale por 2. É o contrário de uma pessoa que não é prevenida, ela vale por 0, porque ela morre. Olha que coisa. Então, o que acontece? A pessoa ali, né, ela está no trânsito. Se ela é prevenida, ela vai tomar todos os cuidados necessários para que as coisas deem certo, para ela evitar o acidente. Ela não pode estar na direção do outro, mas ela está na direção dela. E a pessoa prevenida, ela fica ali, ó, prestando atenção, ela pensa até pelo outro, né? Ah, o farol está aberto. Não é porque está aberto eu vou passar. Está aberto, eu vou o quê? Olhar e vou passar, porque as pessoas furam o farol. Ou não? Por isso que elas são multadas. É ou não é? Quem vai tomar uma multa porque furou o farol? Tá pegando. Entendeu? Já pensou se você bate em alguém? Você não, além de não ser prevenido com a sua vida, você ainda está colocando a vida do outro, é? Isso. Você sabia disso? Se acontece um acidente, você é um assassino, porque você não vigiou, você não fez as coisas certas. Então você precisa ser uma pessoa inteligente. Uma pessoa responsável, ela entra e ela vai fazer o quê?
pensam assim no carro e pensam assim com a fé. Pessoas irresponsáveis pensam assim: a pastora falou que se eu pecasse, o diabo poderia me matar, porque o salário do pecado é a morte, mas eu já pequei, olha. Eu estou vivo. Aí o que acontece de repente? Não se previ, não fingi, não deu ouvidos. Então presta muita atenção, porque as pessoas fazem isso. Eu nunca vou esquecer de um comercial que me mexeu muito. Por causa desse comercial, a Isabela não andava no carro se não colocar um cinto na cadeirinha dela, né? Veja como foi. Porque nesse comercial, eles só iam até ali. Então a mãe estava sentada com o neném no colo. E aí numa batida, era um comercial muito forte que era para impactar. Numa batida, o neném voa. E aí fala assim: algumas coisas poderiam ser prevenidas. Aí a mulher está de costas balançando o nenenzinho assim, né? E a câmera vem aproximando. Conforme a câmera vira, é uma bonequinha e a mãe está no hospício. Muito forte. Que a criança morreu, né, naquele acidente. A mãe ficou o quê? Louca, se sentindo o quê? Culpada. Por uma coisa que ela poderia ter previsto. Quanto de tempo mais ela perderia para deixar o filho de segurança? Então, olha como você ser uma pessoa prevenida pode mudar o futuro. Você consegue entender? Eu estou dando exemplo físico para vocês visualizarem, mas em relação à fé é a mesma coisa. Na mesma forma na saúde, por exemplo, uma pessoa prevenida, ela pode evitar uma doença, ela não é? Uma pessoa prevenida, eu lembro na época da pandemia, né? Existiam 2 times na época da pandemia, né? Os prevenidos, que usavam máscara, álcool, quando tinha que sair, chegava em casa, se limpava ali antes de entrar, tirava a roupa, tinha todo aquele cuidado, né? Tinha, para tudo dar certo, limpava as compras quando chegava em casa, né? Tinha esse time aí, né? Dos prevenidos. E aí existia o time dos irresponsáveis também, porque sempre tem. Existem 2 times na vida: o time dos prevenidos e o time dos irresponsáveis. E aí, voltando aqui, ó, existia um time, né, daqueles que estavam ali irresponsáveis. E esse time aí dos irresponsáveis não usava máscara, não se cuidava, eram as pessoas ali que levavam para suas famílias a doença, e aí causava mal a quem tinha comorbidade, porque os jovens, né, tinham imunidade alta, então o jovem pegava, não sentia na sua grande maioria efeito nenhum, e aí não se preocupava, né, em se prevenir. E quantas pessoas morreram por causa de pessoas irresponsáveis? Na fé acontece a mesma coisa, sabia? Não é só você que sofre, as pessoas ao seu redor sofrem. Eu vi, por exemplo, idosos morrendo porque os jovens não tinham responsabilidade. Saía, ia para o fluxo, voltava, trazia para o pai a doença, matava o pai, matava o avô. E quando na fé você não se posiciona, não é só você quem perde. As pessoas ao seu redor perdem também. As pessoas ao seu redor perdem a chance de servir a Deus. As pessoas ao seu redor perdem a chance de receber Jesus, de ter a paz, de ser salvo. Quando o pai, que é uma pessoa que está na igreja, está na fé, ele desanima, sabe o que ele está fazendo? Ele está destruindo a vida não só dele, mas de todas as pessoas da família dele, de toda a casa dele, dos filhos dele, que ia seguir a vida dele como exemplo. Você consegue entender isso? Só que uma pessoa prevenida, ela é responsável. Ela entende que pequenas atitudes, guarde isso no seu coração, pequenas atitudes geram grandes consequências, seja para o bem ou seja para o mal. Pequenas atitudes geram grandes consequências.
caso de um avião que caiu, ele, na época que não era igual hoje, né, tudo computadorizado, eles tinham que colocar a direção ali na bússola do avião. Nada, quase nada que ele mudou ali, colocou errado, fez o avião o quê? Aquele pouquinho, a mudança tão pouquinha no erro ali, fez com que o avião tomasse outro caminho e não chegou no destino. O avião caiu, acabou a gasolina e caiu. Então, na nossa vida, a gente precisa entender que pequenas atitudes, seja para o bem ou seja para o mal, vai gerar grandes consequências. Seja para o bem ou seja para o mal. No exemplo da saúde, né, da mesma forma, se você se alimentar bem, você vai evitar outros problemas, não é? E acontece assim na nossa vida espiritual. Então, como que a gente tem que fazer? Como que a gente tem que pensar? Vou te falar como eu faço. Se eu sou convidada, por exemplo, para ir em algum lugar, eu já imagino assim, ó, o que pode acontecer naquele lugar. Quem estava semana passada, quando nós falamos sobre ambiente, quem estava? Você guardou no seu coração aquela palavra? Guardou? O que pode acontecer naquele ambiente? Eu já penso antes, quem vai? Baseado nas pessoas que vão, qual assunto vai predominar? Consegue entender? O que pode acontecer? Por que eu penso isso? Porque uma pessoa prevenida, ela já filtra possíveis problemas. Está conseguindo entender? Você precisa filtrar já, possíveis problemas. A pessoa inteligente, ela sempre vai pensar nas consequências. A pessoa inteligente, tudo que ela vai fazer, ela vai pensar nas consequências. Se eu ficar só no joguinho aqui do celular, o que vai acontecer comigo? Vai me tornar em que tipo de pessoa? Se eu ficar só aqui no joguinho do celular, e não ler a Bíblia, não usar o meu celular para coisas boas, o que vai acontecer com a minha vida espiritual? Uma hora você está ali num jogo qualquer, e se você começar a brincar, aquela brincadeira, que até então não tinha problema, se torna um vício, passa a ter problema. Depois você começa a jogar joguinho, tigrinho, joguinho com dinheiro, aposta, site de aposta. Aí, meu filho, isso já está em pecado já. É pecado. Então, olha só, uma coisa pode gerando a outra se você não cuidar. Opa, eu posso até, se é um joguinho que não tem uma coisa ruim, eu posso até brincar de vez em quando, jogar, mas eu tenho que o quê? Prever o que vai acontecer se eu deixar aquilo me viciar. A gente tem visto aí pessoas que tem, eu vi uma menina que tirou a vida. Ela tirou a vida, deixou uma criancinha de 2 anos, um filho. Porque ela ganhou. É isso que esses jovens fazem, né? Ganhou. E aí, quando ele te vicia, é aí que vai. E aí todo mundo tem o mesmo pensamento. Eu saio antes de eu me vici. Quando você mexe com o pecado, o diabo já não morreu. As pessoas estão morrendo, famílias estão endividadas, as pessoas estão se matando. Então, olha só, você precisa começar a prever os problemas antes do problema acontecer. Você está conseguindo entender? Se eu assistir tal série lá, e aí eu comecei a ver que nessa série só fala sobre vício, só sobre pessoa viciada, tem adultério, só passa pornografia, cena de homossexualismo aqui, ali, lá. Pô, você tem que prever que você assistir isso vai corromper o seu entendimento, vai fazer você enxergar o que é absurdo como algo normal. E você sabe que o plano do diabo é esse. O plano do diabo não é nada mirabolante.
que a gente usa o celular para pregar a palavra de Deus, os filhos do diabo usam o celular para enganar as pessoas e normalizar. E eu estou dando esse exemplo da macumba, mas existem igrejas que Deus não está lá dentro. Eu vivo falando sobre isso. Existem igrejas que se dizem evangélicas e Deus não está lá dentro. Porque a igreja que se diz evangélica normalizou o pecado. Não, tudo bem. A gente apaga vamos riscar algumas coisas. Porque aí não incomoda ninguém. E a igreja continua cheia. Infelizmente as pessoas têm feito isso. O plano do diabo é esse, mas o cristão prevenido, ele identifica. Ele identifica uma pregação que é de Deus e aquilo que essa mensagem não tem nada a ver. Ora, isso daí está errado. O amigo que está falando lá para você a opinião dele, ele identifica lá, ó, isso aqui que você está falando. Pode ser a sua opinião, mas não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a Deus. Aliás, a pessoa que tem discernimento, ela já sabe discernir o amigo do colega. Sabe o colega? Aquele que você empresta a lapiseira do lápis da escola, aquele que no serviço você empresta a caneta. Não é um amigo. Tem gente que é carente, né? Ela mistura colega e amigo. E não adianta. Se você quer ter o discernimento, você tem que ser prevenido. Você tem que ser prevenido. Ser prevenido é você não entregar uma amizade, porque um ciclo de amizade é algo muito forte. Eu me oriento com as minhas amigas. Então eu posso ter amigos no mundo. Na hora que eu preciso, a pessoa vai me orientar. Nossa, você está com coisa, então eu vou beber, encher a cara e chorar até amanhã. Se eu for amigo da pessoa errada, é a orientação errada que eu vou receber. Eu tenho que ser amigo das pessoas que falam aqui, ó. Não vou orar, vou buscar Deus, vai dar certo. Eu tenho falado, né? Poxa, mas tem gente que é difícil. Tenho falado sobre a mesa, né? Isso tem que ficar no seu coração. Tem mesas que não convém você sentar. Tem assuntos que não convém. Tem situações que vale evitar. Que vale você ser uma pessoa precavida. Mas tem gente que é emocionada. Tem gente que a pessoa constrói uma vida com Deus. E aí ela não cuida de manter aquela vida. Qualquer coisa vem e destrói aquilo que ela construiu. Mas os filhos de Deus, eles não podem agir por impulso. Guarda isso no seu coração. Fala para a pessoa do seu lado. Os filhos de Deus não podem agir por impulso. Os filhos de Deus não podem agir por impulso. E isso também diante de problemas, viu, igreja? Diante de problemas. Se acontece algum problema, por exemplo, na sua casa, você, ao invés de respirar e prever assim, é o diabo que está querendo que uma confusão seja instaurada aqui, ao invés de você ser inteligente e prever, o diabo quer o quê? Quer que você já vai, xinga, grita e fala palavras destrutivas que vão entristecer a família, que depois vai ser difícil, depois eu tenho que pedir perdão, em vez de pedir perdão, a palavra não volta. A palavra não deixou de ser dita. Se eu jogo uma flecha lá e eu falo, desculpa, a flecha não volta para minha mão. Então o diabo quer que a gente age por impulso. Quando a gente é do mundo, a gente faz muito isso. Mas quando a gente se converte, a gente continua fazendo. Aí é o problema. A gente precisa, quando a gente se converte, falar, vai ter que ser diferente. Eu vou ter que parar de agir pelo impulso. Vou ter que prever. Poxa, uma briga de família onde sai uma morte. Eu tenho certeza que não sai uma morte assim. Oi, tudo bem? Como você está? Estou bem. Pá. Não. É? Não é assim que acontece.
Acontece que uma coisa foi gerando a outra. O diabo encontra uma brechinha, e com essa brechinha ele vai o quê? Encontrando espaço. E aí então no espaço é que ele faz a bagunça. Mas se você é uma pessoa prevenida, você já fala, opa, olha o diabo querendo usar minha família aqui, ó, para falar certas coisas, para fazer certas coisas e roubar a minha carne. Você vai respirar. E aí você vai sentar, vai resolver, vai conversar do jeito certo. Mesma coisa no seu trabalho. Acontece alguma coisa no seu trabalho e tem gente que já desanima. Aí sai do trabalho, abandona o trabalho. Quer dizer, a pessoa não pensa na consequência. A pessoa não pensa como a minha família vai ficar com essa decisão. Como que a minha família vai ficar com a decisão que eu vou tomar? Vai ficar desprotegida. A pessoa não pensa. O que é que pode faltar na minha casa? Eu quero que falte as coisas na minha casa? Quer dizer, o que pode acontecer? Tudo você prevê. Aí você, pensando desse jeito, com previsão, você, opa, acalma, respira e vamos consertar e vamos melhorar. Mas não vamos jogar tudo para cima. Cristão não pode agir por impulso. Guarda isso no seu coração. Jonas foi movido por impulso e não por discernimento. O que ele fez? Deus manda ele para Nínive, ele pega o barco e vai para outro lugar, o contrário de Deus. Ele pensou nas consequências? Jonas pensou nas consequências ou ele só foi? Só foi. Jonas só foi, simplesmente ele foi. Pensar nas consequências, viu? Presta atenção aqui. Pensar nas consequências já é o menor do que realmente pode acontecer. Porque se Jonas tivesse pensado nas consequências, Jonas não falaria assim, ai, mas e se eu for comprado por uma baleia me engolir? Então eu tenho certeza que ele não ia prever isso. Então quando você pensa nas consequências, já é menor do que elas realmente serão. Acredite, quando você pensa nas consequências, você imagina, o que eu estou pensando já é menor do que pode ser. Porque Jonas foi para o lado contrário e a baleia o quê? Wrong. Quer dizer, ele pensou nas consequências? Não. Olha Judas. Judas pensou nas consequências antes de se misturar com aqueles que queriam matar Jesus? Pensou nas consequências? Ele achou que podia bater um papo com o diabo, igual Eva. Eva achou que podia bater um papo com o diabo, e aí quando viu já estava envolvida. Foi assim com Judas, né? O suicídio de Judas foi a prova de que ele não pensou nas consequências. Ele não pensou nas consequências. Quando ele ainda estava na fé, lá atrás, ele não pensou nas consequências. Ao invés disso, agia por impulso. Uma vida por impulso não gera bons frutos. Mas uma pessoa prevenida, que pensa nas consequências, alcança discernimento, e isso vai salvar o futuro da pessoa. Isso vai salvar o futuro. Porque quando as pessoas estiveram na fé, tiveram o nome escrito no livro da vida, tomaram atitudes sem pensar que o nome delas poderia ser o quê? Riscado. Então, fica atento a isso. Segundo passo, para alcançar o discernimento. O segundo passo para alcançar o discernimento é o conhecimento. Obter conhecimento. Buscar conhecimento. Então, o segundo passo para alcançar o discernimento é buscar conhecimento. Olha o que a palavra de Deus fala em Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O povo de Deus foi destruído porque faltou
da lei do teu Deus, também eu te esquecerei de teus filhos. Olha só, como a falta de interesse em conhecer a vontade de Deus pode destruir a sua vida. Isso aconteceu com o povo lá atrás e tem acontecido até aqui. Você não vai conseguir ter discernimento das coisas que você não conhece. Você não vai saber o que é certo se você não identificar o que é errado. Quer dizer, não adianta. Se você não lê a Bíblia para entender sobre a vontade de Deus, tampouco você pode realizar as coisas que a Bíblia diz. Você não tem interesse. Vai conseguir entender? Se você não sabe que certas atitudes são más, então você não vai lutar para não realizar essas atitudes certas. Você precisa saber, conhecer, e aí que vem o conhecimento. Você precisa conhecer o que é certo, para você identificar o que é errado. Como que você pode identificar um possível problema se você não acha, que certas coisas possam ser um problema? Fica inconformado. Então, a falta de conhecimento faz com que as pessoas caiam na armadilha do diabo. Quantas vezes, eu repreendi pessoas aqui na igreja que não vigiaram. Pessoas, por exemplo, que não foram prevenidas, que erraram, que pecaram ou que falharam, enfim. E muitas vezes eu repreendi, porque às vezes a pessoa agiu por impulso, agiu sem pensar, agiu sem direção. E você sabe o que as pessoas falavam? Quando eu repreendia? Puxa, pastor, eu não tinha olhado por esse lado. Olha o que eu mais ouço. Não tinha olhado por esse lado. Eu não achei que se eu fosse fazer isso ia acontecer aquilo. Pastor, eu não achei. Estava na cara que ia dar errado. Eu de fora consegui chegar ao erro, e a pessoa dentro da situação muitas vezes não consegue, porque falta conhecimento. Falta conhecimento. E a gente está aqui dia após dia ensinando, mostrando, mas parece que as pessoas não retêm conhecimento. Parece que as pessoas, ela não segura, ela não abraça o entendimento que é dado, igual hoje está sendo dado. Enquanto Deus está dando para você o conhecimento agora, você tem que abraçar. Você está guardando aí no seu coração o conhecimento que é dado? Você tem que guardar. Parece que as pessoas, elas não guardam. Os profetas falavam lá atrás e o povo não acordava, falava, vinha um falava, vinha outro falava a mesma coisa. Então falava. E as pessoas assim, você olha de Gênesis, aí você chega lá em Malaquias, você fala, uau! O resumo das coisas é que as pessoas, elas não guardam conhecimento. O que você tem feito com o conhecimento que Deus está te oferecendo dia após dia na igreja? O que você tem feito com esse conhecimento? O que você faz com a pregação quando você sai do culto? Será que você fica refletindo, pensando a semana inteira naquilo, falando, eu tenho que melhorar isso, eu vou ter que mudar isso? Será que você reflete? Será que você absorve? Será que você guarda? Será que você coloca em prática? Ou será que você esquece? O culto foi um momento lindo. Nossa, pastora, chegou tudo. Acabou. Saiu? Acabou. Para muita gente o culto tem essa função. Saiu, acabou. Você precisa reter conhecimento.
só aqui na igreja, na sua casa, buscar o conhecimento da palavra de Deus. E cuidado com o entendimento errado. Porque a Bíblia diz assim em Mateus 24, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, quem? Os escolhidos, os eleitos, né? Aqueles da fé. Então, cuidado, porque existe essa palavra, falando que no final dos tempos o que mais vai ter são falsos profetas, fazendo coisas, uau, para todo mundo cair. Mas vigia, você tem que se apegar à palavra de Deus. Então busque o conhecimento lendo a Bíblia. Está no propósito? Assiste os cultos da igreja, de teatro. Não vai querer ouvir pregador que você não conhece, não tem nada a ver. Não é da tua igreja, você não sabe aquele alimento da onde vem. Ah, mas se fala de Deus, até o diabo fala de Deus. O diabo fala de Deus. O diabo fala de Deus. Eu me lembro como se fosse hoje, na época quando eu me converti de novo. A gente tem aquela sede, né? E ali eu, ao invés de organizar para me alimentar ali da igreja que eu estava, eu peguei ali e comecei na rádio, tinha rádio, todos não sabem o que isso significa, talvez, mas naquela época havia, no tempo dos maias, existia um rádio, e ali a gente colocava no rádio, e um dia a gente rodando, não sei se a minha mãe vai lembrar, a gente rodando, a gente colocou um pastor falando de Deus, coisa bem linda. Algumas coisas meio estranhas, mas você sabe, né? Não converti. Mas era de Deus. Era. Aí quando a gente viu, era a Rádio Mundial, que era uma rádio, na verdade, espírita. E eles estavam o quê? Falando de Deus. E a gente o quê? Então, tem gente que tem muita sede de comer. Ai, porque eu estou com fome. Quando você está com fome, o que você tem que fazer? Sentar na mesa da sua casa e comer. Você não tem que ir lá na rua e abrir o celular do lixo e falar: deixa eu ver se essa pessoa que cozinha nessa casa, vamos ver se tem sorte. Talvez a comida dela é boa, talvez ruim. Vamos lá. Sua fé não pode ter uma roleta russa, meu amado. Não estou falando que só a nossa igreja agrada a Deus. Claro que não. Mas você conhece a igreja. Você tem que conhecer o seu pastor, a vida real do seu pastor. Se alimentar da igreja que Deus colocou. E não sair se alimentando. Então muita gente busca conhecimento errado. Ou vai na A mais B, a pessoa vai evangelizar e ela é evangelizada. A opinião do A, a opinião do B. Tem gente que não tem noção, vai evangelizar e sai evangelizada. Poxa, é uma questão de discernimento. Você precisa entender isso. Conhecimento é necessário para você não cair. Então, se eu conheço a Bíblia e o diabo fala, vem com uma conversa, já tive várias situações de pessoas usadas pelo diabo vindo contestar. Quando ela contestava com a palavra, eu abria a Bíblia. Entendeu? E não é um versículo isolado. É uma linha de raciocínio. A palavra de Deus você precisa buscar. Então, retém o que você está aprendendo aqui na igreja. Chega na sua casa, abre a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai ler. Vai buscar entender. Porque se você quer ter o discernimento, esse é o segundo passo, amém? E por último, o terceiro passo para obter o discernimento é: não feche os olhos para o semáforo do Espírito Santo. O semáforo do Espírito Santo, você não pode fechar os olhos. O que seria o semáforo, né? Eu sempre lembro de quando a pastora pregou. Quem já viu um semáforo? O que tem no semáforo? 3 luzes, que é o quê? Verde, vermelho e amarelo. É sobre isso. Quando você estiver
já prevenindo, pensando sempre nas consequências antes de agir, e com o entendimento da vontade de Deus, você vai ter plena comunhão com Deus e hábito para ser sensível ao toque dos Espíritos. Olha só, o semáforo aponta o farol verde, que é o quê? Siga em frente. O amarelo, que é o quê? Atenção. E o farol vermelho, que é o quê? Às vezes, a nossa incapacidade humana, por mais que a gente se esforce, a nossa incapacidade humana pode passar pelos 2 primeiros passos que eu te dei aqui e falhar. Às vezes, pode ser que você não consegue perceber o que você deveria, prever o que você deveria. E aí entra então no Espírito Santo para fazer o quê? Para te dar o alerta. Ó, para. E você, quando está na fé, você sente no seu coração. Quando é algo que você não deve prosseguir. Quando é algo que você deve fazer, mas fazer com uma atenção. Porque se você fizer do jeito errado, vai dar errado. E quando você, então, tem que, de fato, parar. Então, se você vai seguir em frente, se você vai, mas vai com atenção, ou se você não deve ir, quando falhar o primeiro e o segundo passo, quando falhar essa questão de você ser prevenido, mas se você não for, tanto se isso falhar, se o teu conhecimento falhar, porque por mais que a gente busca conhecer, a gente não é perfeito, a gente não tem 100% do conhecimento, a gente está aqui em constante aprendizado. Eu já li a Bíblia inteira, de cabo a cabo, 7 meses, e cada vez eu aprendi uma coisa, e cada vez que eu leio palavras, eu leio essa palavra, hoje é de um jeito, amanhã é do outro, de acordo com aquilo que Deus quer colocar na sua vida. A palavra de Deus é isso, é a faca que corta os dois lados. Então, poxa, você precisa compreender que vai ter momentos na sua vida que o Espírito Santo vai te dar um alerta. Mas se você não estiver na fé, como você vai ser sensível a esse toque? O Espírito Santo vai falar, ó, não faça isso, não vai por aí. Mas se você não estiver na fé, como? Cabe a nós sermos sensíveis para sentir o Espírito Santo nos dando a direção. Opa, isso é algo bom, isso é algo ruim, isso é uma bênção, isso pode ser uma maldição. Só que às vezes a gente não quer abrir os olhos para o que o Espírito Santo fala. E aí nós temos um problema. Por isso que o terceiro item é não fechar os olhos para o semáforo do Espírito Santo. Tem hora que a gente quer fechar os olhos. Está na nossa cara que vai dar errado, mas a gente quer o quê? Eu vou fingir que eu não vi, vai que dá certo, porque na verdade eu acho que pode dar. Então muitas vezes a gente vai contra aquilo que Deus coloca no nosso coração, por isso dá tudo errado. Vigia, tenha discernimento. Para você ter discernimento, são esses os passos. São esses os passos. Seja precavido. Já pensa antes no que pode acontecer se você tomar aquela atitude. Para de ser o crente que vai agindo sem direção. Porque você falar que você é cristão e uma pessoa que só faz, só age sem direção, não combina. Cristão e uma pessoa sem direção na mesma frase não encaixa. E tem muita gente que assim, eu sou cristão, mas ela vai tomar uma atitude atrás da outra, errada, fazendo uma escolha errada atrás da outra, se colocando em ambiente errado atrás do outro, se unindo com pessoas
Senhor, eu quero ter discernimento. É um dom. É um dom. É você identificar uma ação. E o discernimento depende de tudo isso que eu falei. De você ser precavido, de você ter conhecimento. Com conhecimento você identifica um ato. E você já sabe ali, opa, isso daí não tem nada a ver. Você consegue ter isso. Mas isso vem através do conhecimento, através de você se tornar uma pessoa precavida e principalmente ter comunhão com Deus, para que você esteja apto a ter o Espírito Santo que vai te mostrar o caminho, que vai falar ao seu coração, ó, é assim, assado. Quantas vezes eu fiz coisas erradas achando que eu tinha feito coisas certas? Quantas vezes? Quantas vezes? Não foi uma nem duas. E aí, quando eu obtive o conhecimento, eu falei, isso está por isso que não dava certo. Mas eu fazia não achando que era errado, eu fazia achando que era certo. Porque eu não conhecia. E o conhecimento, ele impede você de perecer. Ele impede você de ser destruído, de sofrer. O povo de Deus sofreu, pereceu, foi destruído, porque faltou o entendimento. Você vai permitir a sua vida destruída por falta de entendimento? Se culpa após culto, Jesus está aqui no altar. Você culpa após culto, está aí sentado, ouvindo as palavras de Deus, e Deus falando para você tudo o que você precisa fazer. Você vai continuar sendo uma pessoa desprevenida, sendo uma pessoa omissa com a sua vida espiritual? Não. Você quer alcançar o discernimento, nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus o discernimento, mas esse pedido a Deus o discernimento vai vir em conjunto com aquilo que a gente vai precisar fazer a partir de hoje. Amém, pessoal? Com a forma que a gente vai precisar agir a partir de agora. Então, se você crê que você quer, pastor, eu quero ter esse discernimento, porque eu sei que eu tenho um chamado, mas talvez você fale, poxa, eu começo na fé e eu já venho, porque ele vigia, se coloca no lugar errado, se fala com a pessoa errada, se coloca na mesa errada, né? Está sempre se juntando com quem não quer, fugindo. Então, se você foge da presença de Deus, você não vai encontrá-la. Para encontrar, você tem que parar de fugir. Fala, Senhor, agora eu quero achar. Eu quero achar aquilo que o Senhor me prometeu. Porque Deus te escolheu para você fazer coisas boas. Como Deus escolheu Jonas para fazer coisas boas. Para de seguir o caminho contrário. Para de falar, eu vou seguir o caminho contrário, vai ficar, ó, tudo bem. Eu vou no contrário do que Deus espera da mudança da minha vida e acho que vai ficar bem. Não vai. Vai para o lado de Deus. Saia do time dos irresponsáveis e vai para o time dos prevenidos. Vai para o time daqueles que buscam a luz. Amém?